Olá pessoal, então voltamos hoje a conversar um pouquinho mais. Hoje nós vamos, nosso último vídeo acho que ficou bem longo, né? Mas hoje nós vamos falar diretamente sobre aquilo que nós podemos fazer para atingir aquele estado onde a gente já viu todos os exemplos, como nós falamos, a vida está sempre nos mostrando alguma coisa, e para nós acordarmos para uma realidade melhor, diferenciada, sairmos um pouco da nossa pressão no que nós vivemos no dia a dia, e às vezes a gente não percebe. Então nós chamávamos isso no nosso vídeo de sincronicidades ou coincidências, como a gente chama normalmente. Mas vamos ver então um pouco ainda do porquê que nós vivemos sempre a maior parte da nossa vida em constante insegurança, em constante medo e com esse sofrimento que nós falamos. Muito bem. Uma das razões, né, talvez a razão mais forte é que nós vivemos normalmente, sempre, quase sempre, no nosso piloto automático. E o que é esse piloto automático? Eu vou explicar para vocês o que seria esse piloto automático. Então vamos ver, uma criança, ela está lá, foi concebida, está no útero da mãe, e ali é um ambiente, né, onde ela está se desenvolvendo. Então todas aquelas coisas que a mãe sente, a criança sente, todos nós sabemos disso. Bom, a criança nasce e vai crescendo dentro de um ambiente familiar, né, de acordo com o relacionamento dos pais, das outras pessoas, da família, das crenças, né, que as pessoas têm. Eu não estou falando crença religiosa, eu estou falando naquilo que a gente acredita e que são as nossas verdades. Então a gente vai desenvolvendo uma coisa que se costuma chamar de mente subconsciente. Tá? E o que seria essa mente subconsciente? O que essa mente subconsciente faz? Nós passamos a viver em função dela. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo no piloto automático, eu lembro que alguns anos atrás eu levava a minha filha para a escolinha. E todo dia levantava e levava ela para a escola e depois ia buscar o meio-dia. Então, chegava o fim de semana, eu e a minha esposa íamos sair para dar um passeio, para tomar um chimarrão, e andar pela rua para relaxar. E naturalmente, sem perceber, eu ia até a escola da minha filha. Era muito comum, né? A minha esposa ria e disse: onde tu vai? Hoje não é dia de escola. Então, eu estava vivendo literalmente no piloto automático. Ou seja, a minha mente criou o hábito, aprendeu e fazia isso naturalmente. E eu distraidamente acabava indo lá. Então, a ciência diz que 95% da nossa vida nós vivemos nesse piloto automático, nessa vida do subconsciente. E só 5%, né, é a nossa consciência, aquilo que as pessoas chamam, e é tão difícil hoje de nós entendermos, que é o momento presente. Então, o momento presente é o momento que eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, e estou concentrado naquilo que eu vou dizer, pensando e focado naquilo que eu quero passar para vocês. Então, pensem na vida de vocês e imaginem quanto tempo da vida de vocês vivem consciente. Nós todos vivemos consciente. Então, a gente sabe que essa consciência é 5%. E o grande desafio nosso é viver mais no momento presente. Ou seja, se eu não viver tanto no piloto automático, eu não vou reproduzir tudo aquilo que eu vivi e experienciei durante a minha vida, desde o útero materno. Então, de acordo com nossas experiências, e se diz na psicologia que até os 7 anos nós criamos a nossa personalidade, a nossa realidade pessoal, aprendemos aquilo dentro da nossa casa e depois só repetimos isso ao longo da vida. Mas será que não tem saída? Será que se tudo que eu lembro, as coisas que eu lembro me fazem mal, ou eu vivo uma vida com dificuldades em todas as áreas, será que eu não posso modificar isso? Então, essa é a nossa grande preocupação, a preocupação da humanidade. Como eu posso viver com mais consciência? Então se diz que quem nasceu na abundância, né, é bem comum isso, vai ter uma vida abundante. Né? Quem nasceu na falta vai ter uma vida naturalmente na falta. Mas isso seria o destino? Uma obrigação? Uma situação que não pode ser alterada? Mas provavelmente não. Mas aí um grau de dificuldade que nós, enquanto seres humanos, precisamos descobrir o que fazer para sair desse piloto automático, de viver sempre o nosso passado. E viver mais a nossa consciência, o nosso momento presente, para modificar o nosso futuro. Então vejam bem, se eu aprendi desde o útero da minha mãe e toda a minha vida, fui formando a minha personalidade e repetindo as minhas coisas do passado, as minhas crenças, aquelas crenças limitantes que nem eram minhas, eram da minha família, eram do lugar onde eu vivo, se eu passei repetindo isso, eu preciso ter consciência disso num determinado momento e tentar mudar. Porque acontece que o que era passado para a minha vida veio para o presente, eu levanto todo dia ruminando os mesmos problemas, todo dia preocupado com as mesmas coisas, entrando no celular para buscar soluções para as mesmas coisas,
a mesma mente que criou o passado está criando o presente e essa mesma mente está criando o nosso futuro. Então, quando a gente quer mudar o futuro, a gente precisa, de certa forma, deixar o passado lá para trás e se focar neste momento, que a gente chama de momento presente, e pensar o que eu posso fazer e como eu posso ser diferente. Aceitar outras opiniões, ver outras coisas de um outro jeito. E se eu não pensasse assim? E se fulana de tal está dizendo aquelas coisas que eu acho tão absurdas e tão incoerentes com a minha forma de ser? E se eu aceitasse aquilo um pouquinho mais? Será que eu mudaria a minha vida? Então nós precisamos pensar fora da casinha ou fora da caixinha. E isso seria se focar no momento presente. No momento que nós ficamos focados no momento presente, ou seja, no vazio, nós estamos deixando que o campo quântico, como a ciência chama, outro dia nós discutimos, que esse campo quântico, o infinito, o que é Deus, possa criar um novo futuro para nós. Mas a gente é muito preso ao passado. Tudo que nós fazemos em relação ao futuro, nós fazemos pensando no passado, nos nossos conceitos e preconceitos, naquilo que aprendemos durante a vida. Então, vamos pensar nisso. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar nas formas que eu posso usar, que nós podemos utilizar para mudar isso. Ou seja, vamos pensar que eu posso mudar interiormente e ver as coisas diferentes. E nós vamos falar então sobre gratidão, compaixão, que são sensações de mudanças nos nossos sentimentos que podem alterar o nosso futuro, passando pela alteração do nosso presente. No nosso próximo vídeo nós nos aprofundamos um pouquinho mais nesse aspecto.